gestores e professores. Eu sou Priscila Nepomucena, professora da rede e atualmente faço parte da equipe da Gerência de Elaboração e Aplicação da Coordenadoria de Avaliação. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês alguns resultados da primeira avaliação diagnóstica em rede de 2025, aplicada aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental na disciplina de língua portuguesa. Para esta devolutiva, destacamos a seguinte habilidade: identificar a finalidade de diferentes textos pelo reconhecimento do suporte, do gênero e das características gráficas. Essa habilidade teve um percentual de 69% de acertos, o que indica que uma parte significativa dos estudantes ainda está em processo de desenvolvimento. Trata-se de uma habilidade fundamental e recorrente no currículo carioca, presente em todos os bimestres do segundo ano de escolaridade. Como sabemos, a finalidade de um texto diz respeito à intenção do autor ao escrevê-lo, ou seja, ao objetivo comunicativo daquele texto. Esta intenção pode ser instruir, informar, convencer ou entreter, por exemplo. Reconhecer essa finalidade é essencial para a compreensão global da leitura, pois ajuda o estudante a entender a função do texto em diferentes contextos sociais. Para ilustrar como essa habilidade foi avaliada, trouxemos como exemplo o item 9 da ADR do primeiro bimestre, que apresentou uma receita de bolo de banana. O comando desse item solicitava que o estudante identificasse a finalidade do texto com a seguinte questão: esse texto serve para... E as opções de resposta apresentadas foram: alternativa A, anunciar um produto; alternativa B, ensinar uma receita; alternativa C, fazer um convite; alternativa D, organizar datas. Os estudantes que escolheram a alternativa correta, letra B, demonstraram reconhecer a estrutura característica da receita, como a lista de ingredientes e o modo de preparo, e compreenderam que o objetivo do texto é orientar o leitor sobre como preparar o bolo. Já os estudantes que marcaram um dos distratores, A, C ou D, demonstraram que ainda têm dificuldades em assimilar a função do texto e reconhecer suas características. Essas escolhas sugerem uma leitura mais superficial, possivelmente baseada em palavras isoladas sem considerar o texto como um todo. Vale ressaltar que a falha faz parte do processo de aprendizagem e pode ser uma pista valiosa, revelando onde a criança está no percurso de aprendizagem, o que nos ajuda a pensar em boas estratégias para apoiá-la. Sendo assim, é importante manter um olhar atento e acolhedor sobre o que cada estudante revela em suas respostas. Ler com consciência da finalidade é entender o texto de forma completa, reconhecendo sua utilidade e contribuindo para o desenvolvimento da leitura crítica. Podemos dizer que compreender a finalidade de um texto é, portanto, descobrir a chave que abre as portas da interpretação. É possível encontrar atividades relacionadas a essa habilidade em nossos materiais pedagógicos, como o material Rio Educa, as trilhas de recomposição de aprendizagem e as videoaulas do Rio Educa na TV. É importante ressaltar que a avaliação diagnóstica em rede é apenas um dos instrumentos avaliativos que compõem o conceito global do estudante, além daqueles que podem ser elaborados pelo professor em concordância com o currículo carioca. Lembrando que os dados aqui apresentados refletem os resultados da rede como um todo. Informações específicas sobre sua CRE, escola e estudante estão disponíveis na plataforma Rio Educa em Ação. Não deixem de consultar. Obrigada! Olá, professores! Eu sou Tayane Lima, professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e atualmente integro a equipe da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental.
Hoje, estou aqui para falar sobre o resultado da avaliação diagnóstica em rede do primeiro bimestre de língua portuguesa do segundo ano. Para esse momento, foi destacada a habilidade identificar a finalidade de diferentes textos pelo reconhecimento do suporte, do gênero e das características gráficas. Vamos entender o que significa identificar. Identificar, nesse contexto, significa estabelecer a relação entre um conceito e a sua manifestação ou representação dentro do próprio texto. Finalidade significa que refere-se à utilidade, função, propósito principal. Indica o objetivo que se pretende alcançar. Texto é a unidade de sentido, é a comunicação através de linguagem verbal e ou não verbal. Suporte é o meio físico ou virtual que serve de base para a materialização de um texto. Gênero. Os gêneros são os textos materializados encontrados em nosso cotidiano. Esses apresentam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo e canal. As características gráficas são os elementos que afetam a forma como um texto é apresentado e lido, podendo ser espaçamento, cores, imagens e outros elementos gráficos. Nessa habilidade, o estudante deverá ser capaz de identificar a finalidade dos diferentes textos, ou seja, a sua função social, seu objetivo, seu propósito comunicativo. Essa habilidade é avaliada quando, a partir da leitura de textos de diferentes gêneros, como notícias, fábulas, anúncios, convites, propagandas, é solicitada ao aluno a identificação de sua finalidade. Para desenvolver essa habilidade, o estudante precisa estar em constante contato com os mais diversos gêneros textuais, familiarizando-se com as marcas que evidenciam a finalidade do texto em questão. É importante interpretar as informações presentes no texto para identificar a intencionalidade do autor, que podem ser as mais variadas possíveis, como informar, convencer, argumentar, entre muitas outras. Nós já sabemos, professor, que você lança a mão das mais variadas estratégias em sala de aula, mas aqui vai uma dica que você pode realizar com os estudantes. Faça um levantamento sobre os gêneros textuais que você já trabalhou com a sua turma. Essa é uma oportunidade de avaliar quais gêneros textuais o material Rio Educa apresenta, quais você já trabalhou e quais ainda precisa apresentar aos seus alunos. Selecione textos de diferentes gêneros textuais e escreva em tiras as finalidades desses textos. Divida os estudantes em grupos e distribua essas tiras aleatoriamente entre eles. Elas servirão como pistas para a busca de textos, que podem ser lista de compras, bilhetes, anúncios, receitas culinárias, entre outros que você já tem apresentado. A missão é descobrir o texto a partir da finalidade apresentada. Vamos ver como vai ficar. Esse texto serve para convidar para uma festa de aniversário. O estudante deverá ser capaz de localizar nos textos apresentados qual deles tem essa finalidade, que é o convite de aniversário. Esse texto serve para listar produtos para uma compra. Nesse caso, o estudante precisará entender que o texto é uma lista de compras. Esse texto serve para dar um recado. E aí, o estudante precisará entender que é o bilhete. Essa atividade explora a finalidade dos textos e a função social dos diferentes gêneros textuais. Agora, vamos ver um exemplo de item que pode aparecer em uma avaliação, testando a habilidade de identificar a finalidade de diferentes textos pelo reconhecimento do suporte, do gênero e das características gráficas. É importante que os estudantes sejam orientados a realizar a leitura do texto integralmente e analisar as pistas que o texto fornece para a identificação da intencionalidade do autor. A estrutura, que é a forma como o texto está organizado, e os elementos gráficos. E aqui nós temos um exemplo. Vejam só. Aqui nós temos um texto instrucional, que tem como objetivo ensinar o leitor, de forma clara e prática, a construir um mini submarino, com materiais simples. As principais características desse tipo de texto são a linguagem direta e imperativa, como, por exemplo, as palavras comece, use, veja, ilustrações explicativas que ajudam na compreensão do processo e a lista de materiais, que é o que você vai precisar.
Também tem a etapa organizada para a realização da atividade de modo análogo a uma receita. Mini submarino. Você vai precisar de uma garrafa PET de 2 litros, 2 clipes de metal, daqueles de prender papel, um canudinho fino dobrável, do tipo que acompanha as caixinhas de suco, uma tesoura sem ponta. Mãos à obra. Comece a construção do seu mais que pequeno submarino, cortando a parte mais longa do canudinho para que ela fique do mesmo tamanho da parte mais curta. Veja ao lado. Depois, prenda cada clipe em uma ponta do canudinho, como na figura, e acredite, está pronto o seu mini submarino. O comando desse item solicita que o estudante identifique a finalidade do texto com a seguinte pergunta: esse texto serve para... As opções apresentadas são dar uma informação, divulgar uma notícia, ensinar a fazer um brinquedo ou vender um objeto de costura. O gabarito desse item é a alternativa C, ensinar a fazer um brinquedo. Embora alguns estudantes possam tentar antecipar a finalidade do texto com base no título e elementos gráficos como a imagem do objeto a ser construído ou da tesoura, é importante que realizem a leitura integral do texto e reconheçam a estrutura característica do texto instrucional. Vamos a mais um exemplo de questão que pode ser encontrada em avaliações? Reforce a importância da leitura de todo o texto e não apenas de palavras isoladas, a fim de não comprometer o entendimento do texto. Observem que o comando desse item é diferente do anterior, mas ambos têm a mesma intencionalidade. É importante que os estudantes tenham contato com diferentes comandos que propõem a identificação da finalidade de textos. As perguntas podem aparecer da seguinte forma: o objetivo desse texto é, esse texto tem a finalidade de, ou esse texto serve para... O gabarito desse item é a alternativa C, divulgar o serviço de banho e tosa para animais de estimação. Se o estudante realizar uma leitura superficial ou de apenas alguns elementos que constituem o texto, ele poderá ser induzido a outras alternativas, como a letra D, que é anunciar a venda de um sabonete para animais de estimação. Professor, esperamos ter contribuído com algumas estratégias que possibilitem o estudante avançar na habilidade de identificar a finalidade de diferentes textos. Desejamos sucesso nas próximas ADRs. Obrigada e tchau, tchau!